Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição, daquilo que ele deveria sofrer na mão dos sumos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus. Então Pedro toma Jesus à parte. Quando o Evangelho fala assim, toma Jesus à parte, ou Jesus tomou os discípulos à parte, Jesus pegou o enfermo, o cego, levou ele a um lado à parte. Isso quer dizer que vai vir alguma coisa muito importante ali. Então Pedro tomou Jesus à parte e disse para Jesus, que nada disso te aconteça, Senhor, né? Que Deus afaste isso, né? Que nada disso te suceda. E aí Jesus diz para Pedro, afasta-te de mim, Satanás, porque você não fala senão coisas humanas. Porque para mim você está sendo uma pedra de tropeço. Então veja que o Evangelho de ontem, de domingo, ele foi espelhado no Evangelho de hoje. Eu não sei se vocês já viram no espelho, quando a gente põe alguma coisa escrita, no espelho fica ao contrário, né? A gente tem que ler de trás para frente. Aqui eu acho que é a mesma coisa. Aqui nós estamos vendo o contrário daquela outra cena, e o mesmo Pedro, o mesmo Jesus. E esse mesmo Jesus, né, que foi declarado por Pedro e elogiado por Jesus, né, que foi declarado por Pedro como o Messias, o Filho do Deus vivo, né, agora, quando ele fala da cruz, quando ele fala do sofrimento pelo qual ele vai padecer, da morte que ele vai sofrer, né, esse Jesus repreende a Pedro. E Pedro, por sua vez, que lá recebeu de Deus uma revelação de quem é o Filho de Deus, aqui agora já começa a pensar como os homens, a sentir como os homens. E por isso ele não é mais pedra no sentido porosa que pode ser trabalhada, mas uma pedra dura, uma pedra de tropeço, uma pedra que machuca. E por que Pedro ele muda essa sua concepção? Porque no tempo de Jesus, falar em messianismo era falar de muitas coisas ao mesmo tempo, conforme o grupo onde se falava. Já tive a ocasião de explicar a vocês que a ideia de Messias era uma ideia muito plural, era um conceito muito elástico, em que as pessoas entendiam várias coisas, sobretudo coisas parecidas consigo mesmo, mais ou menos como se o Messias devesse ser alguém feito à sua própria imagem e semelhança. Então, o grupo dos essênios queria que o Messias fosse então um radical religioso. O grupo dos sacerdotes, que o Messias gostasse muito de oferecer sacrifícios e mostrar a glória e o esplendor do templo. O grupo dos zelotas queria que o Messias pegasse em armas e promovesse a guerra contra Roma e o Império, e assim por diante. Então, em todas as concepções de messianismo que existia, não cabia a ideia de um Messias que fosse passar pela cruz. Aqui está a novidade de Jesus. E essa novidade de Jesus incomodou a Pedro e incomodou também os discípulos. Falar de cruz era algo incômodo. Mas por que era necessário passar pela cruz? Essa era uma pergunta importante no tempo dos discípulos e para nós também. Não é porque Jesus gostava de sofrimento e não é também porque nós gostamos de sofrimento. A cruz é a expressão de alguma coisa na vida de Jesus. E ela é a expressão, em primeiro lugar, de amor, porque ele faz a sua entrega, a entrega de si mesmo por amor, e a cruz é a expressão de obediência a Deus. Então, ele só pode ser chamado, como no domingo passado, o Messias, o Filho do Deus vivo, pela cruz. Porque a cruz é que realiza de fato a vocação messiânica de Jesus. A cruz realiza de fato a sua vocação filial. Então, meus irmãos e irmãs, diante dessa
dessa represália que Pedro toma de Jesus, a gente fica se perguntando aonde a gente está nesse caminho com Jesus. Porque nós também somos Pedro. Ora a gente entende e assimila e assume quem é Jesus para nós, no sentido de quem é Ele mesmo, né? No sentido da identidade dele. Mas quando começam as dificuldades, os problemas, quando começam as incompreensões, quando começam as coisas que incomodam a gente, então a gente também começa a negar a identidade de Jesus, que passa pela cruz, que passa pelo amor, que passa pela obediência a Deus. Então o que nós temos aqui? Nós temos 2 espelhos, e quem olha para esses 2 espelhos sou eu e são vocês. Num espelho a gente vê Pedro, né, muito próximo de quem é Jesus de verdade. No outro espelho a gente vê Pedro muito distante de quem é Jesus de verdade. Essa ambiguidade existe dentro de mim e dentro de cada um de vocês. E o trabalho, a tarefa, é a gente aprender a vencer essa ambiguidade. Jesus nos admite a si mesmo no seu caminho. Ele sabe que nós somos ambíguos. Ele sabe que a gente é contraditório. Ele sabe que a gente ainda tem um caminho longo pela frente até aprender. Então é importante nós também assumirmos essa ambiguidade e dizer para nós mesmos: eu preciso mudar. Eu melhorei muito aqui nessa área, mas nessa aqui eu preciso mudar e muito. Vencer essa ambiguidade no discipulado. Por quê? Atenção a isso. Porque Jesus, quem é Jesus, esse descobrir quem é Jesus, vai implodir todas as nossas concepções de quem é Ele. À medida em que nos aproximamos dele, a gente vai mudando também as nossas concepções de quem é Jesus. A gente só pode purificar a nossa imagem de Jesus se a gente entrar no caminho dele, que é o caminho do Evangelho. E à medida em que a gente segue o caminho de Jesus, a gente vai conseguindo assimilar aquilo que é próprio dele, o ser o Filho amado de Deus e ser o Messias, que pelo serviço da sua vida e pelo amor vai mostrando a sua identidade. Então, meus irmãos e irmãs, agora é o momento decisivo. Não pode ficar para amanhã ou para depois. O momento decisivo da gente olhar para a gente mesmo e ver em que ponto nós estamos. Que caminho é esse que me leva aonde levou Jesus, da cruz à ressurreição? Nós estamos seguindo os passos dele. Que religião eu pratico? Uma religião que me ajuda a purificar essa imagem de Deus? Ou uma religião que me afasta, né, dessa verdade que é Jesus, porque ela é incômoda? É melhor evitar que isso nunca te aconteça, Jesus. Então, vamos evitar esse assunto, porque pode prejudicar todo mundo. Não vamos falar disso, não. É uma espécie de censura muito fina, né, ali sobre o que se pode falar e o que não se pode falar. Porque toda vez que a gente entra nesse assunto da cruz, tem uma objeção, tem uma dificuldade. E aí não há espaço para o novo, não há espaço para o incômodo, não há espaço para as coisas, né, que eu não quero que mexam. É isso. E a religião cristã, ela não pode ser como uma religião pagã, onde a gente então vai à igreja, cumpre os votos, volta para casa com consciência limpa e está tudo bem, cumpri minha obrigação, meu dever religioso. A vida cristã é mais do que isso.
ele exige de nós uma mudança à medida do Cristo. Por isso Paulo, na segunda leitura, vai dizer: ofereçais os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Quem é que ofereceu a vida inteira como sacrifício santo e agradável a Deus, senão Jesus? Então agora é a nossa vez. E a gente vai se oferecer na cruz do dia a dia. Na cruz que a gente carrega dentro da família, na cruz que a gente carrega no trabalho, na cruz que a gente carrega na sociedade, no mundo, porque para seguir Jesus tem que levar a cruz. Oferecendo tudo isso. E sendo, nesses ambientes todos por onde a gente está, testemunhas do Evangelho. Sem desistir, porque está difícil. A primeira leitura fala lá do Jeremias que está perto de desistir. A palavra do Senhor me colocou em problemas. A palavra do Senhor me causou dificuldades. Leiam de novo depois. Eu estou tendo muitos dissabores por causa do anúncio da palavra de Deus. Eu vou deixar isso para lá. Mas quando Jeremias pensa assim, o fogo queima dentro dele e ele desfalece. Então, é um pouco isso. A fé tem as suas exigências, se for fé cristã. E ela, em algum momento, vai nos colocar nessa mesma trilha que Jesus caminhou, mas ela nos dá uma coisa também. Ela nos dá a força, a sabedoria e a compreensão de Deus para a gente atravessar as dificuldades. E nos dá depois também na cruz a ressurreição. Porque o sentido dos desafios todos não é outro senão a ressurreição. Por isso a gente continua seguindo esse caminho. Que Deus nos fortaleça nessa estrada e nos faça conhecer cada vez mais Jesus, como Ele é, e não como a gente imagina que Ele seja. Meu coração venera